Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Amém. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus pela chuva forte que caiu agora. Louvamos a Deus pelos aqueles que puderam chegar até aqui. Nós estamos suplicando ao Senhor pela vida de Israel, que se acidentou agora de tarde. Que o Senhor abençoe a vida dele, dê graça a ele nesse momento de dor, e que ele tenha as portas ali naquele hospital abertas para fazer aquela intervenção e Deus traga ele de volta em paz. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Neemias capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Mesmo assentados como vocês estão, vamos meditar na palavra do Senhor. Chegou o momento especial, momento glorioso que nós cantamos, nós louvamos ao Senhor, nós bendizemos a Ele com cânticos. Nós todos tivemos a oportunidade de cantar ao Senhor, de dizer o quanto Ele é bom. Lemos a sua palavra, oramos ao nosso Deus, nós pedimos a Ele por esses momentos. Então agora cabe a nós degustarmos a sua palavra lida, proclamada. E é importante que cada crente compreenda esses momentos do culto, porque cada momento como esse deve ser compreendido, deve ser vivido, deve ser analisado. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele à sua direita Matitias, Semar, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maceias, Quelita, Azarias, Zozabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem aquilo que estava sendo lido. Amém. Glória a Deus. Nós queremos, nesta quarta, dar continuidade então ao propósito que nós temos de meditar sobre o culto
ao Senhor, o culto que nós prestamos, o culto que nós fazemos, o culto que nós continuamos. E sempre reafirmando. E quando nós, irmãos, repetimos as coisas aqui, é para que fiquem claras. Quando nós repetimos, muitas vezes a frase, repetimos o ensinamento, é para que não fique nenhuma dúvida e ninguém fique assim, eu não sabia. Todos nós temos que ficar indesculpáveis. Então cada ensinamento deve ser trazido para dentro de nós, que seja uma realidade para a gente, para que a gente não apenas não repita o erro, mas que seja possível, ao nós fazermos a obra do Senhor, o que a gente faz sirva como exemplo para as primeiras gerações, para outras gerações, para essas pessoas mais novas que nos ouvem, que estão diante de nós. E quando nós falamos sobre culto, e sobre reverência, e sobre a melhor maneira de nós cultuarmos ao Senhor, é para que as pessoas que estão há pouco tempo na igreja, os novos convertidos, aqueles que estão frequentando a igreja com regularidade, mas não são membros da igreja, frequentam a igreja, mas não são membros, eles saibam o porquê de nós fazermos o que nós fazemos. Porque tem um sentido em tudo que nós fazemos. E as pessoas que olham a gente aqui na frente, elas precisam entender o porquê e a finalidade do culto ao Senhor. Se nós fizermos um culto relaxado, de qualquer jeito, as pessoas que estão nos observando vão achar que é normal agir de maneira relaxada no culto. E não é. E não é isso que a palavra do Senhor ensina. E é por isso que o nosso esmero, a nossa responsabilidade diante do culto ao Senhor é muito grande. É muito grande. Então nós vimos nas quartas-feiras passadas que o nosso culto que nós prestamos aqui, o fato de nós chegarmos até esse lugar, sempre é uma resposta. Você enfrentou a chuva, o mau tempo, tudo, enfermidade, qualquer coisa, porque a sua vinda aqui é uma resposta à graça de Deus sobre a sua vida, o que Ele fez sobre você. Você só vem e enfrenta tudo porque você sabe quem Deus é e o que Ele fez por você. Vimos também, já aprendemos na quarta-feira passada com o rei Uzias, que o culto que ele prestou a Deus era um culto idólatra, era um culto dirigido a si mesmo, era um culto segundo a sua vontade, Deus não recebeu. E ele pecou publicamente, e ao pecar publicamente, a lepra veio publicamente, porque é na maneira que nós desprezamos as coisas de Deus de forma pública, o peso da glória de Deus vem também sobre nós de forma pública. A lepra não saiu na costa e a lepra não saiu no pé, a lepra saiu na testa, porque ele pecou de forma pública. E a resposta de Deus foi de forma pública, porque Deus não está interessado naquilo que nós sabemos fazer de melhor. Deus está interessado naquilo que nós somos. Ele primeiro quer ter a cada um de nós, depois Ele vai ter o que nós sabemos fazer. Amém? Primeiro, Ele não vai saber se você sabe Bíblia, se você sabe cantar bem, se você é afinado, se você sabe tocar bem, se você sabe proclamar bem. A primeira intenção de Deus é se Ele tem você, se Ele tem a você, se Ele tiver a você, se você amá-lo, se você tiver clareza do que você está fazendo, Ele vai aceitar o que você sabe fazer de melhor. Mas não adianta eu fazer o que eu sei de melhor fazer, sem Deus ter a mim. Me ter como discípulo, me ter como servo, e eu fazer as coisas de Deus como se Ele não fosse Deus, como se eu não o amasse. Não adianta. Aprendemos também na quarta-feira passada com Saul, que Deus se agrada mais da obediência do que de coisas que você oferte.
Muitas vezes nós somos muito bons em ofertar coisas para Deus, ofertar grandes somas, ofertar coisas para a igreja, fazer doações, fazer benfeitorias, fazer socorros para pessoas. Nós somos muito bons muitas vezes nisso, mas nós não somos bons em obedecer a palavra do Senhor. E aprendemos com Saul que a grande pergunta para Saul foi: Saul, Deus se agrada mais do que você tem para oferecer ou da obediência? E Saul aprendeu a duras penas que Deus se agradava melhor e mais da nossa obediência a Ele do que com coisas que nós podemos oferecer a Deus. Amém? Então vamos ficar atentos a esses ensinamentos, porque isso não pode sucumbir quando nós sairmos daqui. Isso tem que permanecer em nosso coração para a vida. Então os ensinamentos que nós recebemos aqui não são para preencher a semana, é para ser realidade na nossa vida. Amém? Hoje, com esse texto, nós vamos perceber os elementos do culto aqui que foi feito em Jerusalém, na reconstrução da cidade, na reconstrução do templo, através do sacerdote Esdras. Teve adoração, teve louvor, teve clamor, teve prostração diante de Deus, teve reverência e teve também o ensino da palavra de Deus. Teve leitura bíblica, teve leitura da palavra do Senhor. Então hoje nós aprendemos os elementos que o culto tem, mas também aprendemos aqui os propósitos do culto ao Senhor. Então vamos perceber isto aqui. Que propósitos esse culto tinha para agradar a Deus? O que é que nós podemos aprender nessa noite com esse texto, nesse culto que Esdras fez aqui enquanto estava reconstruindo os muros da cidade, enquanto estava planejando a reforma do templo? Que culto foi esse? Que propósito tinha esse culto? E de que maneira ele agradava ao Senhor? Amém? Então a primeira coisa que nós podemos perceber nesse texto aqui é a unidade do propósito. O versículo 1, ele fala que todo o povo, todos os filhos de Israel nas suas cidades, e todo o povo se ajuntou como um só homem. Como um só homem. Aqui fica muito claro a unidade do propósito. A união. O compromisso de vir ao templo era um só. Eles estavam nas suas cidades, nos seus bairros, mas como um só homem eles se reuniram. Com um só propósito, com uma só finalidade, com uma só intenção. Como se fosse um só homem, como se tivessem parecido uma pessoa. Eles chegaram assim na rua. Eles chegaram juntos, eles chegaram unidos, eles não chegaram com intenção diferente. Meus irmãos, isso deve nortear nossa vida aqui também. Eu sei que cada um de nós tem uma necessidade particular. Eu sei que cada um de nós teve um dia diferente do outro. Eu sei que cada um de nós passou a aflição, ou aperto, ou alegria de forma diferente do outro. Mas quando nós nos reunimos no templo para cultuar ao Senhor no ajuntamento solene do corpo de Cristo, a intenção maior, o propósito maior é termos unidade em nosso coração para oferecer ao Senhor um tributo agradável na sua presença. Amém, irmãos? Uma oferta que Ele se agrade, apresentar a nossa vida. Lembre da quarta-feira passada que nós dissemos que no Salmo 51, versículo 6, era o segredo da nossa ministração, era o segredo de nosso ministério. Deus se agrada do que Ele vê no íntimo, da verdade do íntimo. Deus se regozija com a verdade no íntimo. Então quando nós nos reunimos aqui, precisamos nos reunir como esse povo também se reuniu, numa unidade de pensamento, numa unidade de coração, numa unidade de propósito. Lá em Atos capítulo 4, versículo 42, diz que todos os que criam estavam juntos e perseveravam na doutrina dos apóstolos,
nas orações, na comunhão, no partir do pão, e toda a alma havia temor, porque havia uma unidade, porque havia um só sentimento, e por causa desse mesmo sentimento, havia um só temor a Deus. Amém? Porque a igreja tinha um só Senhor. Então, quando nós nos reunimos, nós precisamos estar atentos a esse propósito, estarmos unidos num pensamento único de agradar ao Senhor. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6. Veja se você pode ler o versículo 17. 1 Coríntios 6, versículo 17. Aquele que está unido ao Senhor. 1 Coríntios 6, 17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então nós não podemos ter Jesus como cabeça da igreja, nós não podemos ter a mente de Cristo e estarmos reunidos aqui com um propósito diferente que não seja agradar ao Senhor da igreja. Porque aquele que se une a Cristo é um espírito com Ele. Então, quando nos reunirmos aqui, quando chegarmos aqui, quando estivermos aqui, Deus também se faz presente no nosso meio. Quantos creem nisso? Porque Ele disse que aonde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, num espírito com Ele, unido com Ele, Ele se faria presente. Então nós não podemos perder o temor de Deus e achar que aqui é um lugar de reunião social, de achar que aqui é um lugar onde eu só venho para reunir com o meu amigo, eu estou aqui só se eu tiver alguém para eu conversar, se tiver alguém que eu tenha afinidade. Não, a pessoa que você tem que ter afinidade é Cristo, porque aquele que está unido ao Senhor é um espírito com Ele. Então o propósito de vir ao culto é o propósito de estar unido ao Senhor em espírito para conhecer a vontade dEle. Amém? Para não corrermos o risco de estar oferecendo sacrifício em vão. Então, cuidado. Abra sobre também Efésios capítulo 4. Primeiro movimento de comunhão é com Deus. O primeiro nível de intimidade, de entrega, é com Deus. Antes de qualquer coisa ser entregue, antes de qualquer oferta ser aceita, é a nossa entrega ao Senhor, é ser um espírito com Ele. Unidade de propósito. Todo o povo se reuniu como se fosse um homem só. Efésios capítulo 4. Quem pode ler o versículo 2? Suportando-vos uns aos outros com amor. Quem pode ler o versículo 3? Então, quando nós estivermos reunidos, nós temos que fazer todo o esforço, não apenas para estar dando suporte um ao outro, mas nós devemos estar juntos para que a gente possa, com todo esforço, nos tornar unidos num vínculo pacífico diante do Senhor. Versículo 4. Só tem uma esperança, nós só temos um chamado. Então, a unidade de propósito aqui, ela é obrigatória. Nós só temos um Senhor da igreja, nós só temos uma mente a seguir, nós só temos um plano de Deus na nossa vida, nós só temos o Espírito que está sobre nós, nós só temos um pastor das nossas almas. Então, tudo está unificado nele, numa só esperança e num só chamado de Deus para nós. Amém?
Não pode haver em nós aqui propósito diferente de estarmos aqui. Eu não posso ter propósito particular de estar aqui. Versículo 5: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Ele é Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então é preciso que esse propósito habite em nosso coração. Porque se cada um tiver um propósito particular no culto, como Deus será exaltado? Então a primeira coisa que nós temos que atentar aqui, é nós não perdermos o senso da presença de Deus. Jacó era enganador, Jacó era cego, Jacó era filho de crente, Jacó foi criado ouvindo as coisas de Deus, Jacó foi criado sabendo da aliança, mas era um carga torta. E aconteceu com ele o que pode acontecer com a gente. Nós corremos o mesmo risco de acontecer com a gente o que aconteceu com Jacó. Veja em Gênesis capítulo 28. Nós devemos buscar ao Senhor com entendimento para que sejamos guardados desse mal, guardados desse vírus, de menosprezar a presença do Senhor. Gênesis 28, quem pode ler o versículo 16? Ele teve um sonho com o céu, um sonho com a presença de Deus, uma escada que ligava terra e céu. Nessa escada anjos subiam e desciam. E ele diz: na verdade, Deus estava aqui e eu não sabia. Nós corremos um risco muito grande de nós estarmos num lugar de revelação, num lugar onde Deus habita, num lugar onde Deus fala, num lugar onde Deus se revela, num lugar onde o Senhor está presente e nós estarmos anestesiados. Anestesiados, nós não sentimos a presença, nós não buscamos a presença, nós não estamos despertados para essa presença. O Senhor se faz presente no meio do seu povo e Ele deve ser buscado e deve ser sentido, deve ser glorificado, deve ser servido, Ele deve ser cultuado. E nós não podemos perder isso de noção. Quem pode ler o versículo 17? Percebe isso? Quando ele retomou o senso de presença de Deus, de glória de Deus, ele disse: esse lugar é terrível, esse lugar dá medo, esse lugar me causa temor, porque o Senhor estava aqui. Então, vir ao culto é um privilégio, mas também um risco. Quando nós temos consciência do Deus que se faz presente, da sua santidade, da sua majestade, é um privilégio, porque nós o buscamos, nós o sentimos, nós o cultuamos, nós o adoramos e somos abençoados. Mas quando nós não temos noção do que é presença de Deus, do que é santidade de Deus, é um risco, porque nós podemos ser mortos, nós podemos perder tudo. E Jacó estava para perder a vida, porque o irmão dele estava atrás dele para matar. Mas quando ele se percebeu que Deus estava presente, e que Deus estava falando com ele, quando ele retomou a graça de perceber a glória de Deus, Deus mudou a vida dele. Deus mudou o nome dele, mudou o caráter dele e mudou a realidade da família dele. Tudo porque ele percebeu quão terrível era a glória de Deus que ele estava menosprezando. Correu o risco de morrer, e nós muitas vezes corremos esse risco também,
porque muitas vezes morremos. Segunda coisa, além de unidade de propósito, a segunda coisa é uma atenção reverente. Atenção reverente. Nós precisamos de ter reverência atenciosa diante do Senhor. Aqui no versículo 3 de Neemias, capítulo 8, diz que Esdras leu no livro, diante da praça que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Eles tinham ouvidos atentos. Todo mundo tem ouvido, mas nem sempre é atento. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque nem todo mundo que tem ouvido, ouve. Porque nem todo mundo que tem ouvido, atenta, presta atenção. Por isso nós temos que ter uma atenção reverente, uma reverência atenciosa àquilo que nós estamos fazendo aqui. Desde o momento que você entra por essas portas, sua atitude diante do Senhor tem que ser de reverência atenciosa. Você não está aqui, não entra aqui como quem entra num shopping. Você não entra aqui como quem entra num bar. Você não entra aqui como quem chega em qualquer... Não. Você chega para se reunir com outras pessoas que foram redimidas pelo amor de Deus e que estão dispostas a cultuar a Deus por causa dessa salvação. Amém? Esse é o propósito. Então esse povo aqui, quando o livro começou a ser lido, quando a palavra de Deus começou a ser lida, quando a revelação de Deus começou a ser transmitida, eles ficaram atentos, ouvindo atentamente o livro da lei. Ouvir com atenção. Colocar ali toda a prontidão para saber o que Deus quer falar. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 10, por favor. Atos capítulo 10. Porque quando nós, que já conhecemos ao Senhor, que carregamos Bíblia, nós desprezamos a palavra do Senhor, Deus vai se revelar para outras pessoas. Quando o Senhor te dá um dom, quando o Senhor te dá uma capacidade, quando o Senhor te abençoa, mas você não usa o que Deus te dá para a glória dele, Ele vai chamar outra pessoa. Não se preocupe não. Pode não ser da sua família, ele pode nem conhecer o Evangelho, ele pode ser totalmente torto, mas Deus vai chamar ele. E vai mostrar para essa pessoa, vai mostrar para você, que ele faz do jeito que ele quer. Foi isso que Pedro entendeu. Veja, Atos capítulo 10. Quem pode ler o versículo 26? E o 27. Quando você lê o versículo 26, quem está se ajoelhando diante de Pedro é Cornélio, um centurião romano. É um romano, um italiano. Ele não conhece Deus, ele só conhece deuses pagãos. Ele não sabe quem é Jesus, mas Jesus se revelou a ele. Quando ele estava em oração, Deus chegou junto de Cornélio e disse: Cornélio, manda chamar Pedro, manda chamar Simão Pedro, vai lá em Jope e manda chamar Simão Pedro. Procura um homem, tu é centurião, tu é um general romano, tu tens 100 homens à tua disposição, destaca uma guarda dos teus soldados para ir atrás, capturar um tal de Simão Pedro e traz ele aqui. E esse general romano pegou a sua tropa, destacou uma tropa para ir procurar Pedro.
chegou na casa de Pedro, encontraram ele lá e disseram: nós vamos levar você, porque o centurião romano quer ouvir você. E enquanto Deus estava se revelando para Cornélio lá, Deus estava também dando um sonho para Pedro. Deus estava trabalhando de várias formas. E disse para Pedro: Pedro, tem aqui um lençol, uma iguaria aqui, descendo do céu. Pensou? Um lençol aqui, uma toalha aqui, descendo cheio de comida, com toda sorte de animais. E aquela voz dizia assim: Pedro, mata e come. Aí Pedro olha para aquilo que está ali naquele lençol e diz: não, Senhor, isso aqui na minha raça ninguém pode comer esses animais aqui não. E a voz dizia assim: Pedro, não diga que é imundo aquilo que eu estou purificando. Então Pedro começou a entender que nele havia um preconceito muito grande com aquilo que não era da sua religião. E Deus então fez ele ser conduzido até a casa de Cornélio. E ele vai agora perceber que a ação do Espírito Santo não se restringe a uma raça, não se restringe a um costume, não se restringe a um povo. E Deus fala também com outras pessoas. Mas observe aqui uma atenção reverente, veja o versículo 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Quando Pedro chegou, as pessoas já estavam. Então eles eram pontuais. Eles eram pessoas que estavam sido convidadas e estavam já ali reunidos. Versículo 33. Quem pode ler? Atos 10, 33. Muito bem. Agora, pois, todos estamos aqui na presença de Deus. No versículo 24 ele diz assim: e ele mandou convidar amigos íntimos, ele mandou convidar parentes, ele reuniu as pessoas, ele fez convites, e era difícil alguém se negar a comparecer a um chamado de um centurião romano. Então vieram seus amigos íntimos da corte, vieram para ouvir a palavra de Deus. E quando ele chegou, Cornélio disse: fizeste bem em vir. Todos nós estamos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Era um homem que evangelizava, convidava as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Era uma pessoa que valorizava se reunir com antecedência, ser pontual nas coisas. Era alguém que valorizava a palavra de Deus, porque ele diz assim: você vê essas pessoas reunidas aqui, eles estão prontos para ouvir tudo que Deus te deu. Observe, ele não chamou Pedro para Pedro falar alguma coisa dele. Ele disse: nós estamos aqui prontos para ouvir tudo que o Senhor te falou. Então Cornélio é um novo convertido? Mas ele valoriza a palavra de Deus. Ele não quer ouvir qualquer coisa, ele quer ouvir o que Deus falou. Aí é onde está a responsabilidade do pregador. O pregador tem que pregar aquilo que a palavra está dizendo. Então esse povo aqui, lá em Esdras, em Neemias capítulo 8, esse povo aqui estava atento à voz de Deus. Esse povo na casa de Cornélio também estava aqui pronto para ouvir palavra de Deus. Eles não queriam outra coisa, eles não queriam entretenimento, eles não estavam interessados em outra coisa que não fosse palavra de Deus. Você já pensou se Pedro faz essa viagem todinha para estar na casa do centurião romano chamado Cornélio, para contar piada? Só para comer churrasco? Não. Ele estava ali para cultuar ao Senhor. Amém?
Então aquele povo estava atento para ouvir a voz de Deus. Mandei chamar-te, fizeste bem em vir. Estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Será que é isso que acontece com a gente quando a gente vem para o culto? Será que esse sentimento está no nosso coração? Ou que nós queremos mais é que o pregador termine logo para eu voltar para casa para assistir o gol do Fantástico? Ou então saio de casa torcendo para que o pregador só fale 15 minutos? Ou eu saio de casa torcendo para que a pregação não seja muito monótona? Eu saio de casa querendo que a pregação me agrade? Ou eu já saio de casa pensando no que aquele pregador vai ficar me enchendo o saco, me desafiando e dizendo um bocado de coisas que eu tenho que fazer? Esse povo aqui, de Atos 10, como o de Esdras 8, eram duas reuniões onde as pessoas estavam atentas para ouvir Deus falar. Compareceram e estavam ali dispostas a ouvir Deus falar. Que esta também seja a nossa intenção. Aqui está a responsabilidade do pregador. O pregador não pode ter distração. E aquele que está ouvindo a palavra de Deus precisa ter também uma atitude reverente de ouvinte. Uma reverência atenta e uma atenção reverente. Evitar conversas paralelas. Evitar ficar conversando com a pessoa do seu lado. Quando você chegar para prestar culto, pare de conversar. Esteja atento à voz do Senhor. Aqui não é o lugar de conversar. Conversa depois do culto. Conversa no caminho para casa. Mas enquanto estiver ouvindo a palavra do Senhor, louvando ao Senhor, orando ao Senhor, lendo ao Senhor, não conversa. Porque conversa paralela é uma distração. Uma revista de escola dominical, um livro que você traz para a igreja, pode ser uma distração. Porque você pode estar querendo folhear todo o tempo uma revista, uma bíblia, uma coisa, e não está prestando atenção a nada. Então não é porque você está com a revista, está com uma bíblia, que você não esteja distraído. Atenção reverente. Esse bebedouro aí pode ser uma distração. Esse caminho para o banheiro aqui pode ser uma distração. E você achar que os 3 minutos, 5 minutos que você leva para o banheiro vai amenizar no tempo que você tem de estar reverente na casa do Senhor. Então, se a presença do Senhor é um peso, não está havendo culto. Se a presença do Senhor é um peso, a tua oferta não está sendo aceita. Por isso que o culto é uma bênção, mas é um risco. E isso pode estar matando a gente. Cuidado. Celular pode ser uma armadilha. Então cuidado com esse bichinho. Esse besourinho aí é complicadinho que só. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, por favor. 1 Coríntios capítulo 2. Procura o versículo 9. Quem pode ler aí? Bem alto. Lembre-se disso quando você vier ao culto.
É muito fácil, é só você perceber os olhos, é você lembrar dos ouvidos e você lembrar do coração. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando você vem ao templo, quando você vem cultuar ao Senhor, Deus preparou algo glorioso para te entregar. Deus cozinhou uma iguaria saborosa. Deus, Ele organizou tudo para que chegasse o conhecimento da glória dele ao seu coração. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Ele é que prepara, e no culto Ele nos entrega. Abra sua Bíblia no Salmo 106, procura o versículo 15. Salmo 106, versículo 15. Pode ler bem alto. Quando nós estamos diante do trono da glória de Deus, e nós estamos diante do trono de onde saem as sentenças sobre a nossa vida, nós estamos no culto, e nós oramos, e nós suplicamos, e nós temos petições, e nós pedimos coisas ao Senhor. Mas se essas coisas não forem aquilo que Ele preparou para nós, as coisas que Ele preparou para nós, Ele pode até conceder, mas essas coisas vão fazer a nossa alma definhar. É por isso que você conhece crente, que ele tem coisas, mas a alma dele é doente. Você conhece pessoas que frequentam a igreja, eles têm posses, mas a alma deles é infrutífera. Você conhece pessoas na igreja, que eles não têm necessidade de coisa alguma, mas eles não têm alegria em servir ao Senhor. Porque o serviço deles ao Senhor é pedir coisas, e a alegria deles é ter coisas, mas eles não têm a alegria da salvação em si. Eles não contemplam a glória de Deus, eles contemplam as glórias das coisas. E por isso Deus dá uma lição a esse povo, que o salmista está dizendo assim: a glória que Deus fez na vida daqueles que saíram do Egito, a maneira como Deus operou coisas maravilhosas no caminho deles, mas eles gostaram foi do que eles viram nas nações ao redor. Eles desprezaram o poder de Deus, eles queriam as coisas que as outras nações tinham. Por isso que ele diz aqui no Salmo 106, versículo 15: concedeu-lhes o que lhe pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Eles tinham um rei como as outras nações, eles tinham um exército como as outras nações, eles sabiam guerrear como as outras nações, eles tinham altares como as outras nações, eles formavam cultos nos altos como as outras nações, mas a alma deles definhava. Isso é um perigo, irmãos. Nós virmos ao templo, orarmos e buscarmos coisas de Deus, e a nossa alma definhar, por falta de atenção, por falta de reverência. A nossa alma definha. O nosso coração é estéril, não cresce nada, não frutifica nada. Por quê? Porque busca errado, porque a intenção é errada. Terceira coisa, a palavra do Senhor diz lá em Esdras capítulo 8, veja, a terceira coisa é sem pressa. Sem pressa. Versículo 3:
leu no livro diante da praça que está à fronteira da Porta das Águas, desde a alva até ao meio-dia. Se fosse no nosso relógio de hoje, das 5 da manhã ao meio-dia. Quase 7 horas de culto. Quase 7 horas de culto. Quase 7 horas de ajuntamento. Desde o romper da alva até o meio-dia. As pessoas lendo a palavra, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, outros ensinando a palavra, repartindo a palavra e sendo discipulados na palavra do Senhor. Muitas vezes, nós temos tempo de sobra para estar junto de quem não presta. Nós temos tempo de sobra para estar junto e para aprender coisas que não edificam. Mas não é esse o mandamento da palavra do Senhor. Quando Paulo estava fazendo recomendações a Timóteo, veja 2 Timóteo, por favor. 2 Timóteo 12, 22. Quando Paulo fazia recomendações a Timóteo, ele estava orientando esse menino, esse jovem obreiro, a como agradar a Deus na sua vida. 2 Timóteo 2, 22. Ele diz assim: foge paixões da mocidade. Para fugir disso. A primeira orientação é fugir. A segunda orientação é seguir. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Com quem? Com os que. Observe isso. Com os que. Com os que, versículo 22, de coração puro invocam o Senhor. Os que de coração puro invocam o Senhor. Quando a palavra do Senhor nos manda fazer isto é uma orientação singela para cada um de nós. Singela para cada um de nós. Nos manda seguir aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Fique perto de quem quer estar envolvido com as coisas de Deus. Se você chegou no culto, tem um nó cego que veio só para lhe tirar a atenção, fuja. Saia de perto desse filho de Deus. Se ele está só querendo lhe tirar a sua atenção, saia de perto dele, mude de cadeira. Siga a paz, siga a fé, siga o amor com aqueles que têm o gosto de buscar ao Senhor. Porque se você juntar a sua vida com alguém que gosta de buscar ao Senhor, você também pegará esse hábito. Mas se você se sentar de uma pessoa nó cego, que só quer conversar, se distrair, tirar a atenção dos outros, você vai ficar pior do que ele. E você não veio aqui para isso. Você veio para cultuar ao Senhor e aprender no seu santo templo. Amém? Então, siga aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Preste atenção. Você tem autorização para sair de perto de alguém que está conversando. Pode estar todo mundo parado, sem movimento na igreja. Mas se você se levantar, eu estiver pregando, e você se levantar, e você for sentar longe de onde você estava, eu já vou saber por que é. E o Espírito Santo de Deus, ele vai se agradar de você. Deixe a pessoa que gosta de conversar na hora do culto falando só. Falando só. Você vai estar prestando serviço a você e a ela também. Sem distração.
sem distração. Amém? Deus não se agrada de nada mecânico. Você lembra que às vezes é um momento em que a gente dificilmente, a gente tem dificuldade de ligar essa atitude, esse momento, à pessoa de Jesus. Lá em João 2, João capítulo 2 diz que quando ele chega no templo, ele percebe no pátio do templo um ajuntamento meio doido, e a Bíblia diz que ele faz um chicote de cordas, e observe que nós temos dificuldade muitas vezes de associar o que está acontecendo com a figura de Jesus. Você vê um Jesus com raiva, você vê um Jesus que pega um chicote de corda e sai dando nas cordas de todo mundo e virando mesa e chutando tudo. Você já imaginou Jesus assim? Eu, pelo menos, tinha muita dificuldade de ver Jesus assim. Para mim, Jesus era um cara muito tranquilo, ordeiro, né? A gente associa Jesus a amor, compaixão, misericórdia. A gente tem dificuldade de ver um Jesus assim, mas a Bíblia diz que ele fez. E ele chamou aquelas pessoas de ladrões e salteadores. Por que eles estavam roubando? Se na lei era permitido ter aquelas bancas ali, se na lei dos fariseus era necessário ter aqueles animais para serem vendidos, por que Jesus então disse que eles estavam roubando? Estavam roubando o quê? Roubando a reverência, roubando o preparo do culto. Porque você observe, eles tinham todo um tempo do mundo para trocarem suas moedas. Por que não se preparavam para ofertar ao Senhor antes? Então você percebe a falta de zelo com as coisas de Deus. Eles não trocaram as moedas antes, por quê? Lá em Deuteronômio, veja, Deuteronômio, abra para você ter ideia do que nós estamos falando. Deuteronômio 14. Era necessário, muitas vezes, para quem morava muito distante do templo, não trazer o animal, porque o animal poderia se machucar, o animal poderia ficar doente, e ele não ia poder oferecer aquele animal no templo, porque tinha que ser um animal sadio, sem mancha, sem doença, sem coisa nenhuma. Então a lei dizia, se a pessoa morasse muito longe, ela poderia trazer só a oferta da venda do animal. Veja Deuteronômio 14, procura o versículo 24. Deuteronômio 14, versículo 24. Quando o caminho te for comprido demais, que não os possa levar os cordeiros, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os. Está na lei, ele poderia fazer isso. Leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, e esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te fiz, ou que pedir tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Então você pode dizer assim, olha, eu queria fazer uma festa, gastar tanto assim, mas eu não vou fazer isso, eu vou ofertar isso ao Senhor. Era possível, pela lei era possível. Você ter um animal, dizer, não, esse animal aqui, esse bezerro aqui, eu vou deixar criar ele para sacrificar ao Senhor, mas você morava muito longe, não dava para levar esse animal para o templo, então você poderia vendê-lo e levar só a oferta. Mas a questão é que quando você cria um animal assim, você se afeiçoa, você se apega, você começa a ter amor pelo bicho. Você lembra de quando Davi peca com Betseba, que Natã vai repreender o rei porque ele pecou diante do Senhor, e preparou toda a casinha para a morte de Urias. Aí Natã vai contar uma história para Davi, e disse que
chegou um homem muito rico, recebeu uma visita, e ele era possuidor de muitas coisas, mas ele, quando recebeu essa visita, ele foi a ovelha do homem vizinho, que só tinha ela, e essa ovelha era criada como se fosse sua filha, junto com seus filhos, brincava com seus filhos, e dormia dentro de casa, e se alimentava e bebia água até da vasilha dele. E foi justamente essa ovelha que o homem rico pegou para alimentar o seu visitante, a sua visita. Você percebe a afeição que a pessoa tinha com o animal que ele separava para o sacrifício? É por isso que a oferta custa alguma coisa para nós. É porque nós nos afeiçoamos à oferta. É um preparo para essa oferta, nós preparamos a oferta, nós nos apegamos à oferta, e quando Deus nos pede aquilo que nós mais amamos, a oferta fica com um valor maior. É por isso que Deus pediu para Abraão, Isaque, aquilo que ele mais amava. Então nós não podemos ter pressa para oferecer qualquer coisa a Deus. E o que Jesus estava ensinando ali e mostrando, que o problema não eram as moedas, o problema não eram os cambistas, o problema não eram os animais, o problema era a falta de zelo com as coisas de Deus. Eles estavam deixando para fazer as coisas lá, em cima da hora. Eles estavam deixando para pegar qualquer coisa lá no templo. Eles não estavam mais se preocupando em oferecer ao Senhor alguma coisa que valesse a pena. Era isso que Jesus estava denunciando. Sem pressa. Como é que nós estamos nos preparando para vir ao templo? Como nós nos preparamos? O tempo que a gente leva para se arrumar, a roupa que a gente vai usar, para a gente não poder sair de casa assim apressado, para os meninos não chegarem aqui com as cuecas aparecendo. Porque tem uma moda aí que bota a calça lá embaixo, a cueca fica aparecendo. Isso não é jeito de vir à igreja. Compre uma calça decente, bote um cinto decente, amarre essas calças. Nós não estamos interessados em saber a marca da sua cueca. Então se ajeite para vir para a igreja. Pense na sua roupa. Pense na sua maneira de estar postado diante do Senhor. Você vem prestar culto. Amém? Prestar culto. Prepare, veja o tempo, veja o trânsito, veja tudo, o tempo para estacionar, tudo tem que ser pensado, porque isso é uma preparação para ofertar algo diante do Senhor, é uma preparação. Amém? Quarta e última coisa, eu só tenho 4 minutos, só falta um ponto. Quarta coisa, versículo 4 diz que, abrindo eles o livro da lei, todo o povo ficou de pé. Aqui nós geralmente fazemos uma leitura no início, que nós pedimos à igreja para ficar de pé. Alguns pregadores, quando vão começar a meditação e a explicação da palavra, a explanação da palavra, pedem também para a igreja ficar de pé. Há momentos que você lê a palavra de pé, há momentos que você lê a palavra sentado. Reverência não é quando você fica de pé. O fato de você ficar de pé não significa que você está reverente, porque você pode ficar de pé com a Bíblia na mão e brincando, de pé com a Bíblia na mão e disperso, de pé com a Bíblia na mão e o coração longe de Deus. Então não é o fato de ficar de pé que lhe faz reverente. Ficar de pé, quando o dirigente do culto solicita, é importante. Porque quando o dirigente do culto está ali, irmãos, vamos ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor, é o momento do culto que você deve ficar de pé. Então quando o dirigente pedir para você ficar de pé no momento de ler a leitura da palavra do Senhor, fique. Você não pode? Então fique. Porque vai ter a leitura da confissão e você pode ficar sentado. Vai ter a leitura do momento da palavra, da proclamação, do ensino, você pode estar sentado. Porque reverência
não é só o fato de você ficar de pé. Reverência é uma atitude de temor a Deus. Reverência é a expressão do amor a Deus. É aquilo do Salmo 51:6. Deus se agrada da verdade no íntimo. Nós nunca podemos esquecer disso. Nós nunca podemos esquecer disso. Para nós terminarmos, Provérbios 25:28 é a nossa última leitura. Provérbios 25:28. Quem pode ler? Reverência. Reverência é você saber que fazer as coisas para Deus da melhor forma é uma expressão de amor a Deus. Tudo o que nós fizermos aqui tem que ser por expressão de amor a Deus. Então se domine. Você pode esperar? Espere. Pode esperar chegar em casa para ir comer? Espere. Se domine. Quem pode ler o versículo 28? Que não tem domínio próprio. Ele se deixa dispersar, ele se deixa levar por qualquer coisa, ele não se domina. Ele não tem domínio próprio. Uma pessoa começou a conversar perto dele, ele se entrega à conversa. O menino começou a correr, ele para de olhar para o pregador e ele começa a olhar a carreira da criança. Tudo tira ele do prumo. Tudo. Uma pessoa se levanta, ele vai analisar a roupa da pessoa. Se domine. Foco naquilo que está sendo feito de culto ao Senhor, de entrega de oferta ao Senhor. Amém? Porque uma pessoa que não se domina é comparada a uma cidade sem muros, não tem proteção. Tudo penetra nela, tudo entra nela. Se domine. Se você tem um aplicativo da Bíblia no celular, amém. Amém. Mas você não use celular com Bíblia, ou um celular com Bíblia, por vergonha de carregar uma. Se você tem vergonha de carregar uma Bíblia e usa só do celular, que crente é você? Que não quer carregar a Bíblia, só porque tem uma no celular. Não é pecado ter Bíblia no celular, você pode acompanhar a Bíblia no celular. Agora, só use para isso. Feche os outros aplicativos na hora do culto. Tire o sinal luminoso das mensagens. Coloque esse troço no silencioso. Tem uma coisa urgente, vá atender lá fora. Não atenda o seu celular, sendo uma coisa urgente, no meio do culto. Porque você pode ter um problema no ouvido, e o culto está acontecendo, você, alô? Oi? Não, vá atender lá fora, meu irmão. Lá fora não tem ninguém fazendo zoada, lá fora você ouve melhor, lá fora você resolve. Se é urgente, atende lá fora. Desligue os aplicativos, seja honesto. Se você está atendendo, está usando a Bíblia no celular, seja honesto, use apenas a Bíblia no seu celular na hora do culto. Amém? Porque o que Deus está querendo lhe trazer como mensagem, está sendo colocado da palavra dEle. Amém? Este é o propósito de nós cultuarmos. Que o Senhor nos ajude a dar a Ele o melhor das nossas vidas e não o resto. Amém?